Afinal, o vírus é ou não é um ser vivo? Essa é uma das perguntas mais discutidas em microbiologia até hoje. E a resposta é curta e direta. Depende de para quem você pergunta isso. Oi, eu sou Alan, professor de microbiologia, e eu quero saber a sua opinião no final. Bom, uma das principais características dos vírus é que eles são acelulares, ou seja, eles não são formados por célula, como as bactérias, os fungos, os parasitas, os animais e as plantas. Então, só aí a gente já tem um ponto muito importante. Além disso, quando a gente pensa em um ser vivo, a gente deduz que ele consiga realizar algumas funções básicas de qualquer ser vivo, como se reproduzir, produzir a própria energia e ter atividade metabólica, ou seja, ter um metabolismo. E aí a gente tem um outro problema. O vírus não consegue fazer nada disso. Então, para que tudo isso aconteça, ele precisa de um hospedeiro, de uma célula. E geralmente é a sua que ele escolhe para isso. Então, sem uma célula e sem todo esse metabolismo, o vírus é apenas uma partícula de material genético, né, DNA ou RNA, junto com algumas proteínas. Ele não se alimenta, não produz energia, não cresce e não se reproduz. Mas tudo isso muda quando ele encontra uma célula para infectar. A partir desse momento ele consegue entrar na sua célula e ele toma todo o comando da maquinaria da estrutura celular e ele começa a utilizar ela para realizar todas essas funções que a gente falou ainda agora que ele não faz sozinho. É como se ele sequestrasse a fábrica da célula e transformasse ela em uma fábrica de vírus. E aí ele consegue multiplicar várias e várias e várias cópias de si mesmo para que no final essa célula rompa e ele consiga distribuir mais milhares de cópias e assim o ciclo vai se repetindo até que ele consiga infectar o máximo de células possível. E aí, muitos cientistas definem que os vírus não são seres vivos, porque eles dependem de uma célula de um outro ser vivo, de um hospedeiro no caso, para realizar todas essas funções básicas que um ser vivo realiza. Já outros cientistas argumentam que, apesar dos vírus não terem toda essa estrutura, eles possuem material genético, eles sofrem seleção natural e eles evoluem, né, através das mutações. E isso são características que os seres vivos apresentam. Logo, eles podem ser considerados como seres vivos também. Então, afinal, o vírus é ou não é um ser vivo? A verdade é que até hoje a gente não sabe e não chegamos a um consenso absoluto sobre isso. Agora eu quero saber da sua opinião. Você considera os vírus um ser vivo ou não? Deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo.